Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 88. Filantropia como vetor de reprodução de desigualdades? Bom, nesse episódio eu troquei uma ideia com o Márcio Black, do Instituto Peregum. Papo muito legal. O Márcio, ele cutucou uns pontos que eu costumo também trabalhar, debater aqui nos meus conteúdos. A gente conseguiu, digamos assim, abrir a caixa de ferramenta e falar sobre vários assuntos importantes e pouco ditos aí no nosso setor. Então foi muito bacana. O Márcio também é, digamos, fruto de projeto filantrópico. Já falamos sobre isso aqui no episódio do Rodrigo, lá do Grupo Gaia. Então, se você não ouviu, volta lá, episódio 82. E, além disso, se declarou aí metaleiro e também é maratonista. Então, muito legal poder explorar esses outros aspectos, né, que geralmente a gente não sabe muito bem das pessoas do nosso setor. Muito legal mesmo essa abordagem, esse cruzamento da agenda do impacto social com temas, né, da igualdade racial e outros são fundamentais, né? A gente precisa cada vez mais avançar nessa direção. Falamos de várias coisas aqui. Então, também várias referências aí na descrição do episódio, recomendo bastante. Então, sem mais delongas, partiu para o papo. Grande Márcio, obrigado por você ter aceito o convite aqui para a gente trocar uma ideia, cara. Para a gente começar aqui o papo, para quem está nos ouvindo, conta um pouco quem que é o Márcio e o que é o Instituto Peregum. Valeu. Bom, primeiro eu que agradeço o convite, Fábio. Baita oportunidade de estar aqui, né, conversar sobre isso. Eu acho que é sempre esquisito, né, falar sobre si mesmo, por isso que eu vou ser o mais breve possível. Bom, e até eu acho que tem até aqui é um bom debate, né, uma boa relação entre o Márcio e o Peregrino, né? Porque, assim, não é Márcio Black, né? Todo mundo pergunta por que é o Márcio Black. E o Márcio Black vem um pouco desse lugar de. Eu venho de uma geração que tem muitos Márcios, né? E da Quebrada, né? Eu vim crescer no Jardim de Abril, em Osasco. E aí essa era uma saída que a gente encontrava, né? Então tinha o Márcio Japa, o Márcio Black, e por aí ia. E por aí foi, né? E meio que o apelido pegou e ficou para a vida toda. E é isso, cresci ali na Quebrada, Jardim de Abril, em Osasco, consegui sair, né? Via Fundação Bradesco, que eu acho que aí também é uma outra conexão, né? Com o nosso papo aqui. Então, quer dizer, eu consegui acessar ali a Fundação Bradesco mais ou menos na sexta, sétima série. E isso que meio garantiu ali, que meio que pavimentou, na verdade, a minha saída da favela. E aí eu fiz esse percurso, que é o percurso, né? Saí dali, fui em própria PUC e agora, recentemente, fiz uma especialização na Suíça como líder Lehman, né? Então, a Fundação Lehman levou um grupo de líderes para lá e eu fui um dos contemplados disso daí. Então, esse é o Márcio, né? Que aí tem alguns outros detalhes, assim, tive banda de heavy metal, gosto bastante de música, e essas coisas são mais curiosidades, na verdade. Hoje eu já posso dizer que sou maratonista, né? Porque estou nesse lugar. Mas isso aí são curiosidades que definem pouco. Assim. E por que eu falo, né, que é o Márcio e Instituto Peregum? Porque desde que eu saí da favela, eu fiz esse percurso que é o percurso liberal, que em geral as pessoas gostam de usar, né? Tipo, quer dizer, que eu acho que esse é o contraponto onde está a grande novidade para mim de poder estar aqui no Peregum. Né? Por ter feito essa trajetória individual e que é extremamente solitária, quer dizer, a partir do momento em que eu saio da favela e vou estudar na Fundação Bradesco, toda a minha trajetória ela é basicamente feita com pessoas brancas. E aí eu caio num lugar que é esse lugar solitário, né, que muita gente vocaliza, que é. Então aí a partir desse momento, para a galera da favela, eu passei a ser o preto que andava com os playboy do centro, e para a galera playboy do centro branca, eu era o preto que vinha da favela. Né? Então,
essa desconexão, na verdade, que eu acho que a gente pode retomar isso em vários momentos aqui no nosso papo, e que é uma coisa que muita gente segue vivendo hoje. Aí, por um outro lado, né, a gente tem o Instituto Peregum, que é, que é isso hoje, que é o Instituto de Referência Negra Peregum, que é o lugar onde eu estou hoje, e que é isso, né, que é uma organização fundada com base em valores de movimento social e esse tipo de coisa. O Peregum ele foi fundado em 2019, é uma organização recente em termos institucionais, mas que tem aí como base, né, dos seus criadores, militantes da educação popular, mais especificamente da Uneafro, que já está quase batendo aí na sua segunda década. Mas, basicamente, é uma organização que tem aí como objetivo, né, e que busca, então, fortalecer a população negra e periférica, principalmente, mas sempre a partir dos movimentos e a serviço dos movimentos negros, né? Então, aqui o grande desafio do Peregum é como que a gente traz para a centralidade dos debates e das agendas sociais a racialização, né? Como que a gente racializa os debates que estão colocados hoje na agenda pública no Brasil. E aí, quando eu digo que tem esse lugar, que é para o Márcio Black, que viveu muito tempo solitário nessa trajetória individual e solitária, e quando eu digo que é bem liberal, é porque eu digo liberal no sentido de que muita gente usa esse tipo de trajetória para justificar argumentos meritocráticos, esse tipo de coisa. Veja bem, ele saiu da favela, ele conseguiu, mas eu pessoalmente nunca permiti que colassem esse tipo de argumento em mim, assim, porque é solitário, é muito violento e envolve muito sofrimento. E a parte disso é, durante muito tempo eu precisei negar a minha identidade racial para poder me enquadrar nesses lugares. E o Peregum, você gosta de brincar com as pessoas assim, brincar não, eu tô falando muito sério, na verdade, mas como dizem, só há humor onde algo de muito sério se passa. Que é o Peregum é uma oportunidade profissional, mas também para mim hoje é muito maior, é muito mais uma oportunidade existencial, que é um lugar onde eu consigo experimentar e existir plenamente como homem negro. E você, nessa sua caminhada, você atuou durante alguns anos na Fundação Tid Setúbal, né? E você saiu dela e foi para o Peregum, né? E aí você sentiu esse afastamento desse tal ecossistema do investimento social ao mudar de crachá? Como é que bateu isso para você? Putz, não, eu ouço muito, algumas pessoas falam sobre isso, né? De que a relação com as pessoas muda, assim. Já ouvi mais de uma vez de muitas pessoas de lugares diferentes. E para ser bem sincero aqui nesse ponto, Fábio, a minha experiência na Fundação de Ciência foi realmente muito boa, eu aprendi muito ali. Então, o acolhimento da organização e das lideranças, principalmente, né? Foi muito importante para mim na minha trajetória profissional. Mas eu acho que talvez, e aí eu não sei, eu ouço as pessoas falando sobre isso, né? Sobre esse afastamento, esse descolamento. Eu acho que no meu caso rola pouco, que eu acho que por ser um homem negro ocupando esse espaço, e depois a gente pode até debater sobre isso, né? Tem um lugar da filantropia e do investimento social, que são as pessoas disputando as organizações, né? Disputando protagonismo, disputando visibilidade, brigando por espaço, né? Eu nem sei se as pessoas me levavam. Sabe isso que você fala assim, as pessoas se afastarem depois que você sai? Eu nem sei, eu nem consigo ter muita sensação de que elas estavam muito próximas quando eu estava lá, sabe? Então talvez eu não tenha sentido essa saída, assim. Então, porque esse é um outro lugar que talvez a gente pode voltar a falar sobre isso, era muito comum também as pessoas não me identificarem como programa officer ou como coordenador e passarem por cima de mim, sabe? Coisas que eu nunca via, que eu não via eles fazendo com outros pares. Tinha um respeito maior entre outros pares em outras organizações que eu não sentia tanto ali. E quem era quebrada? A galera que sempre. Com essa galera eu andava junto antes, continuei andando enquanto estava lá, eu saí e continuo andando com elas. Quer dizer, eu acho que eu nunca participei de fato ativamente desse ecossistema, né? Eu não era o cara convidado para todas as coisas. Era sempre um cara que estava muito mais na fronteira, na borda mesmo.
Mas eu ouço muita gente falando sobre esse lance do crachá, né? De quando você pula de um lugar para o outro, que realmente existe um afastamento. E aí o interesse é outro, né? Eu acho que também tem um outro debate que é ser feito sobre qual que é o compromisso das pessoas que estão realmente atuando nesses lugares. Fantástico, legal que você traz, né? Outra perspectiva, muito legal. No início da tua apresentação, você citou, né, o próprio Peregum e você citou o Neafro. E aí eu queria também que você trouxesse para a roda aqui a potência que é e as contradições que tem ali na Coalizão Negra por Direitos. É uma iniciativa que é muito falada no setor, como um caso interessante, potente e tal. Conta um pouco mais aí dos lado Bs aí dessa história e que pé que tá. Ó, eu tenho pouco repertório para falar sobre essa, então eu quero marcar muito bem essa posição aqui. Eu não venho de uma formação de movimento social, né? Então, a minha relação com o movimento social, com o movimento negro, está se dando nesse momento aqui no Peregun. Eu estou no Peregun há 11 meses, é bem recente, inclusive, a minha chegada aqui. Mas em relação a isso, é impressionante, e acho que essa é a parte. Se a gente fosse pensar de uma perspectiva ético-política, assim, de como deveriam ser essas relações, é entender que isso para mim é a parte mais surpreendente. É que eu falo como uma pessoa que está realmente aprendendo. Eu não tenho como falar em relação a como se constrói movimento social, quais são essas dinâmicas, mas o principal aprendizado que eu tenho aqui é todas as pessoas estão profundamente comprometidas com a base social que elas representam. E na minha cabeça, e na minha leitura, a coalizão negra ela é a expressão dessa força coletiva. Porque eu acho que outros setores têm dificuldade para identificar e para ter coesão, saca? Assim, lógico, como todo espaço tem as suas contradições, tem as suas. Mas qualquer lugar vai ter isso. Mas eu acho que se a gente, olhando para a força, é muito forte, e eu já vi presenciar isso em mais de uma reunião, quando as pessoas falam: o meu trabalho, o meu corpo, tudo que eu tenho está à disposição do movimento negro. Eu sou uma ferramenta a serviço do movimento negro. Isso, e aí ter que a coalizão negra é a expressão, né? É a materialidade disso que a pessoa individualmente está falando. Quer dizer, todo o empenho dela e ela junto das organizações que elas trabalham, depois disso tudo junto, tem uma potência, né? Que é a Coalizão Negra por Direitos, que hoje está aí com 190 organizações negras espalhadas pelo Brasil todo, hipercapilarizadas e que tem aí desde movimentos ambientalistas, quilombolas, movimentos negros, de jovens negros urbanos, educação popular e por aí vai. Eu digo isso porque quando eu olhava lá, assim, eu sempre tinha uma questão em relação a isso quando eu estava no investimento social privado, que era qual que é a base social dessa parada aqui, sabe? Para quem que essas pessoas de fato estão trabalhando? Essa é uma pergunta a se fazer assim. Qual que é a base social? Assim, eu sempre via, e aí eu digo isso porque eu estava muito no lugar, eu coordenava o programa de democracia, e sempre tinha esse lugar, né? Quer dizer, uma fronteira muito nítida, não podemos chegar muito perto da política institucional. O que é estranho, tipo assim, pô, como falar de democracia sem falar sobre eleições, sem falar sobre. E pelo outro lado quais são é isso. O investimento social privado, na minha opinião, hoje, ele não trabalha com base social. Aquela base com a qual você se relaciona, que você nutre, para a qual você faz entrega, sabe? Esse tipo de coisa. Você trabalha com público-alvo. Assim, por um lado, ou é objeto de intervenção, ou é público-alvo. E que você vai ativando e desativando conforme o seu interesse contextual ali e momentâneo. E eu via muito isso. Os jovens vão ser fundamentais para reverter o processo regressivo que a gente está vivendo. Aí sai todo mundo. Onde estão os jovens? Aí sai todo mundo correndo atrás dos jovens. As mulheres negras. Aí sai todo mundo correndo atrás das mulheres negras, sabe? E aí agora é a Amazônia. A Amazônia. Aí sai todo mundo correndo para a Amazônia. Sem nunca ter trabalhado base social ali. E assim que passar essa onda, fica tudo para trás, sabe? Eu acho que talvez aí esse seja o maior exemplo. Por que você tem um movimento tão consistente, robusto como a Coalizão Negra? Porque você tem pessoas trabalhando há pelo menos 40, 50 anos aí. A gente está falando aqui de gente, a galera que vem trabalhando desde os anos 70. A Coalizão Negra é a materialidade, é a expressão desse tipo de atividade. E a relação da coalizão com o Peregum? O Peregum é uma das organizações que compõem a coalizão, como qualquer outra organização.
E Perfeito. aí ali dentro você tem CONAC, Gueledés, o NEAFRO, e aí assim, se você for entrar na lista é interminável de organizações que compõem hoje a UNEAFRO. Mas o Peregum, por exemplo, não está nem na governança, assim, né? A gente não está nem na operativa da coalizão. Cara, você já deu uma cutucada na minha próxima pergunta, que é um pouco o nosso setor aí da filantropia, do investimento social, é cheio de contradições, né? A gente já conversou sobre isso. E pouco espaço para se falar sobre isso, né? E aí a gente sempre fala daquele papo da autocrítica, né? Mas ela parece ser sempre mais verde na grama do vizinho. Sim, E aí total. você traz aqui o tema da base social. Eu poderia falar de edital, premiações, eventos elitistas. Por que você acha que a gente insiste nesses modelos ultrapassados aí da meritocracia e tal? Como é que você enxerga isso? Aqui, ó, essa é a conversa que eu mais gosto de hoje, assim. E eu percebo que é a conversa que mais deixa as pessoas desconfortáveis. É quando você bate nesse lugar que é um lugar perigoso, quer dizer, é um debate que é difícil de ser feito realmente, mas ao mesmo tempo em que é um lugar perigoso, né? E por que eu digo isso? Porque a filantropia, bom, o investimento social privado, filantropia, esse campo, ele tem uma capacidade, uma potência de transformação muito grande. E eu venho dizendo isso há muito tempo, assim, quer dizer, né? A filantropia, ela pode ser muito importante no movimento quando a gente olha em relação a reduzir desigualdades, mas ela também pode ser um vetor muito potente de reprodução de desigualdade, né? A gente não pode perder isso de vista. E a minha percepção, e aqui são inferências que a gente faz de quem está no campo, de quem vê as coisas acontecendo, de quem sente muitas vezes na pele, e a percepção é de que as pessoas estão confortáveis hoje na filantropia como vetor para a reprodução de desigualdades. E isso se expressa como? Isso se expressa desde a forma como as organizações estão constituídas, até a forma como conhecimentos são produzidos que emanam dessas organizações, até a forma como, por exemplo, as pessoas organizam evento, esse tipo de coisa. O que parece aqui é que existe um grande pacto, na verdade, para que as coisas sigam sendo como elas são. Basicamente é isso, assim. Então, se você. Esse tipo de conversa produz desconforto nas pessoas. A única parte que me incomoda um pouco, assim, eu digo, muita coisa me incomoda, mas é quando você começa a falar sobre isso. Ou, por exemplo, me convidaram para uma mesa, algum tipo de coisa, e você traz algum tipo de questão parecida com esse, automaticamente as pessoas colocam. Você fez provocações muito interessantes. Como se fosse no campo da provocação, né? E a provocação ela tem um lugar ali de. Você tira de um lugar sério, né? De conversa e joga para. É só um provocador, né? Tipo, quase que um bobo da corte, quase que um bufão, assim. E aí a gente deixa escapar muita coisa nessa parada. E aí, basicamente, é isso. Como que a gente lê, por exemplo, a concentração de recursos de organizações? Para quem já teve no investimento social privado, quem já sentou numa cadeira e teve recursos que poderiam ser distribuídos, já passou por situações em que você via organizações que acessavam as lideranças primeiro, que tinha uma outra porta de entrada para acessar recurso, e que aí acessa 2, 3 milhões. Enquanto você tem organizações, e aqui jogando na chave da confiança, né? Porque tem sempre isso, né? Que eu acho que cai nesse lugar que você fala, como que a gente vai descendo. Aí você tem, e geralmente essas organizações são organizações lideradas por homens brancos. A gente está falando de um setor hoje profundamente comprometido com equidade de gênero, com antirracismo, e por aí vai. Então, por isso eu quero marcar muito essa chave. Só que aí quando você vê quem mais acessa recurso, são essas pessoas. Quando você vai ver quem está sentado nas cadeiras de direção executiva, hoje, mesmo tendo a gente olhando e percebendo que tem muitas mulheres no terceiro setor, na filantropia, investimento social privado, quando a gente olha para os cargos de tomada de decisão, são homens brancos, todos vêm mais ou menos do mesmo lugar, todos falam mais ou menos do mesmo jeito, e então é muita grana concentrada aqui distribuindo para o mesmo campo.
E o resto das pessoas, é quase que uma cascata que você deriva dessa parada, sabe? E as pessoas estão preocupadas com seus salários, com as suas possibilidades e oportunidades de carreira, pela manutenção dos seus próprios status. E aí chega uma hora que, assim, eu falo, meu, é assustadora a parada, sabe? Eu entendo, por exemplo, o lance de eventos, saca? Se você pensa assim, vamos constituir uma rede. Então, vai constituir uma rede X. E aí, se você pensa no microciclo ou mesociclo, né, ou no macrociclo, é legal as pessoas se encontrarem. Só que qual o problema? Isso deveria acontecer uma vez a cada década, sabe? Assim, uma vez por década. As pessoas fazem todo ano. E todo ano uma coisa muda de nome, todo ano você tem que deslocar, e todo ano tem uma nova rede sendo formada. E aí você vai ver essas redes são formadas pelas mesmas pessoas. E aí chega uma hora que você fala, meu, que hora que essa galera despacha, velho? Porque cada dia, cada semana a pessoa tá um dia na Tailândia, outro dia em Cartagena, outro dia em Buenos Aires, outro dia em Bogotá, outro dia em Tóquio. Você fala, porra, que hora que você despacha? Que hora que a transformação que você quer promover, ela é encaminhada, sabe? Só que é isso, quando você traz isso, ninguém fica muito confortável. Quem quer perder viagem, saca? Paga. Quem quer perder a possibilidade de reembolsar um chocolate quente cremoso do Santo Grão, saca? Pode reparar, ninguém marca café no boteco da esquina. O café é sempre na off, né, no Santo Grão, e é reembolsado. A galera não anda de ônibus, é sempre táxi, Uber. A questão aqui é a quantidade de dinheiro que se gasta para operar esse lugar, entendeu? Enquanto isso, quando você vai ver a grana que está sendo distribuída, na verdade, para o conjunto das pessoas que precisam, ele é feito, e aqui eu venho falando isso publicamente, eu acho, por exemplo, criminoso a ideia de edital. É criminoso você chegar para uma pessoa e falar assim, ó, porque o que acontece? Você bota a galera preta, periférica, as mulheres, para concorrer entre elas. Os caras estão acessando aqui uma grana brutal, uma outra galera com acesso privilegiado está acessando uma outra grana central aqui, via link, via processo de fomento, mas o grosso, quem realmente precisa de grana, está acessando via edital, que é criminoso. Você bota. E eu já vi isso acontecer assim. O cara abriu um edital, tem 50 oportunidades de 15 mil reais. 15 mil reais para o cara trabalhar o ano inteiro. Só que para ele poder acessar esses 15 mil reais, ele vai ter que cumprir tantas horas de formação, lá. Então, quer dizer, você pensa, o cara que está ali na base, que precisa viver, ele vai ter que acessar pelo menos 10 editais desse no ano, cumprindo todas as horas de formação. E aí, quando você vai ver quem é que está. E já viu isso acontecer, você vai ver quem é que está acessando essa grana. O cara está competindo com outras 600 pessoas com um perfil parecido com o dele. Só que eu já vi gestor de programa que recebeu 600 inscrições e achou que era pouco. E aí, ele vai lá e amplia o prazo para as pessoas se inscreverem. Então, ele lê, olha só a loucura do campo. O cara lê que ter 600 pessoas inscritas é um fracasso para o edital. Quanto na verdade tem 600 pessoas que estão se matando por 15 mil reais e você quer ver mais gente nessa situação? Ele Saca? dobra a meta. O indicador positivo dele é ter mais gente se engalfinhando por 1.500, por 15 mil reais. E não cai a ficha da pessoa do quão criminoso é isso que ela está fazendo. Eu acho que você já citou vários exemplos interessantes aqui e várias contradições. Você acha que a luta por igualdade racial, que é um tema que está em alta, ainda bem, você acha que tem avançado no Brasil? Se sim, onde? Se não, por quê? Em termos gerais, até já começar a vender aqui o peixe da Peregrino, a gente está para colocar na rua, a gente acabou de rodar uma pesquisa de opinião no Brasil inteiro,
justamente para entender qual que é o estado da arte hoje, né? Como que está a percepção do brasileiro médio sobre o debate racial. E uma coisa que a gente acaba tendo, fazendo essa leitura, em termos gerais, a gente sabe que nos últimos anos, no debate público, é perceptível isso. O debate sobre equidade racial, ele está em evidência, né? Nos últimos anos no Brasil, quando a gente olha em relação à equidade racial, uma coisa que a gente pode afirmar de forma categórica é aquela ideia que era muito cristalizada e consolidada de democracia racial, ela já não é mais hegemônica. Então, esse é um avanço que a gente tem que celebrar. Tem outros avanços aí que foram promovidos pelos movimentos negros, né? Tipo as leis de cotas, o acesso à universidade, né? Todo esse trabalho que a galera de educação popular vem fazendo e foi muito bem sucedido, que é escalar e garantir a presença de pessoas negras nas universidades. É lógico que tem avanço. Assim, muito mais gente saindo viva das periferias do que saíam há 10 anos atrás. Eu sou produto desse movimento também. Né? Não posso, eu e outras pessoas negras. Se você hoje está andando no setor, em algum evento no terceiro setor e vê uma pessoa negra, essa pessoa, com certeza, ela é produto dessas políticas de inclusão racial que foram sendo implementadas nas últimas 2 décadas, pelo menos. Mas aí a gente tem quando a gente olha para o nosso setor especificamente, a gente é uma coisa que eu venho repetindo há muito tempo também, é que a mudança de estrutura, não importa em qual espaço essa mudança aconteça, ela acaba também sendo a história da acomodação de um certo ideal de universalidade, a exclusão e marginalização de grupos que são subalternizados. Né? E que essa atualização, essa acomodação, na verdade, eu quero dizer com isso, né? Ela acaba, de novo, aterrissando e se expressando por meio de homens brancos. Onde eu quero chegar com essa parada? O nosso setor ele produz muita desigualdade, mas ele captura muita coisa também. Né? Esse é um outro debate que para a gente é muito difícil de fazer. Aí a gente vai capturando. Quando a gente vê algumas coisas do tipo a própria ideia de impacto, né, sobre a qual você fala muito, assim, de quanto essa coisa é capturada e deslocada para um outro lugar, que no final favorece essa mesma galera. E de novo, à margem ficam as outras pessoas, que são as pessoas atendidas. As pessoas marginalizadas e subalternizadas são os homens negros, mulheres negras, comunidades indígenas. Você pode aplicar isso na perspectiva de impacto. E, de novo, aí é o mesmo lugar onde, se você pegar... Um dia eu queria me colocar esse exercício, é que eu estou ficando velho, eu sou preguiçoso para isso. Mas se a gente fosse fazer uma cartografia do investimento social privado na filantropia, pegar hoje os nomes, assim, principais organizações, quem são as pessoas que estão em direção executiva, que estão em gerência, que estão em cargos de coordenação. Você vai perceber, se você fizer um mapa disso, você vai conectar as pessoas muito rápido. Assim. Todo mundo estudou mais ou menos em 3, 4 grandes colégios. Uma galera é padrinho, madrinha das pessoas. Quer dizer, quando a gente fala de acesso de fato, de novo, esse é um lugar que se atualiza na figura de pessoas, de homens brancos principalmente. Então se atualiza nessa figura. A gente roda e chega nesse lugar. E aí, quando a gente fala de vagas para pessoas negras, por exemplo, todo mundo assim, não, mas vagas exclusivas para pessoas negras. Fábio, você está muito mais tempo aqui nesse setor do que eu. Quantas vagas para direção executiva você viu abrir exclusivas para pessoas negras? Nenhuma. Para gerência? Não tem. É sempre supervisão, é sempre para assistente, analista. É sempre nesse lugar. Então, quer dizer, tivemos avanços, esses avanços são graças aos movimentos negros e ao trabalho que esses movimentos vêm fazendo, mas a minha leitura é que a gente tem muita lenha para queimar ainda. Porque é isso, se atualiza sempre em torno de uma mesma figura. Até hoje eu ouço as pessoas falando, putz, eu abri uma vaga aqui que é uma vaga estratégica, sei lá, para consultor, para alguma coisa, gerente, e trouxe uma pessoa branca porque a gente não conseguiu encontrar. Aí você fala, não é possível. Como assim não fomos capazes de encontrar? E por incrível que pareça, esse é um argumento que as pessoas ainda usam com muita frequência. E geralmente, quando você vai ver a pessoa que foi contratada,
é uma pessoa que já estava ou é do círculo de amizade, ou, de círculo, ou da circulação, ou do espaço de sociabilidade da pessoa que contratou. Não fomos Ela não é. capazes de encontrar, não. Não fomos capazes de procurar. Eu acho que ficaria mais honesto. Ou de sair do seu círculo de gravidade, sabe? Do seu centro de gravidade, sabe? Eu Total. acho que esse é o maior desafio da filantropia hoje. Eu digo isso assim, e aí em todos os sentidos, só para encerrar essa resposta. A gente precisa, hoje, se a filantropia quiser realmente seguir relevante, ela precisa ela precisa escapar do centro de gravidade que ela está hoje. Assim, buscar novos referenciais teóricos, buscar novas perspectivas. Né? Essas perspectivas precisam ser periféricas, precisam ser negras, precisam ser femininas. A gente precisa realmente mudar, sair desse eixo que a gente está hoje. Porque no eixo que a gente está hoje, ela basicamente reproduz desigualdade. Por isso que nós estamos conversando aqui, justamente para tentar Exato. levantar essa ideia que faça sentido em outras pessoas que estejam ouvindo. Estou assinando embaixo aqui contigo. E, cara, você citou no início, você é metaleiro e maratonista. Como é que entrou a corrida nesse rolê aí? Eu brinco, né, que eu falo que eu sou metaleiro, todo mundo acha que eu só ouço heavy metal. Mas é que, quando eu fui estudar na Fundação Bradesco, né, eu tocava na banda marcial, então eu tenho essa formação musical no trombone, no bombardino, dou aquela desandada no heavy metal adolescente, mas depois eu entro no eixo. Não no eixo, né, na verdade a partir daí eu começo a ouvir muita coisa, e aí é um outro lugar, né, quando você começa a entender o quão negra é a música, se você for olhar no sentido. Então, eu tô mais nesse lugar, né? Mas eu falo que eu sou metaleiro, que é até bom que acende um pouco o preconceito das pessoas, assim. Tem muita coisa aí no que a gente pode chamar de heavy metal. E a corrida, e até isso capturam, né? A corrida é um lugar que, tipo, meu, a gente tem pouco espaço, né? Pra se ver, você saca nesse momento mais sozinho, de reflexão, de... A corrida, para mim, é um pouco esse espaço, assim. Como você pode ver, tô aqui, devo estar dando maior trabalho para você, para editar depois o podcast, que eu saio falando e vou falando e não paro. Eu faço isso o dia inteiro, eu tô o dia inteiro falando. Aí minha filha chega em casa e está no inteiro falando. Aí minha companheira está o tempo inteiro falando. Elas até reclamam, nossa, papai, você fala muito. Mas ali é um lugar onde você pode concentrar, saca? E a corrida é um pouco essa parada. E eu gosto, assim, e é louco, né? Vamos de novo ler aqui como. Não quero jogar para baixo a pergunta, mas o quanto isso é perigoso também, né? Porque agora acabou de rolar aquela coisa com o Pablo Marçal. É interessante você ler isso, né? Porque eu gosto de positivar a corrida. Esse é um lugar para mim de experiência individual, onde eu consigo experimentar coisas, a minha cabeça gira num outro lugar, você gira numa chave mais saudável, acorda cedo, entra em rotina, e a idade vai chegando, é necessário isso. Eu acho que no fim, Fábio, onde eu quero chegar com essa parada? A gente precisa tomar cuidado o tempo inteiro para não ser capturado, né? Então, o que eu sempre usei da corrida como metáfora, da corrida como essa coisa da saúde, do lugar onde você pode se posicionar, da corrida como um lugar. Que é louco isso, né? Que para um homem negro correr não é tão simples. As pessoas, assim, tem uns lugares que a gente. Não é só sair correndo. Para a maior parte das pessoas é só colocar a roupa e sair correndo. E as pessoas gostam de dizer isso, assim. Agora, imagina um homem negro correndo às 5 da manhã com o celular na mão em Perdizes. O tamanho do deslocamento que é isso, né? Então, tem um lugar aqui de provocação mesmo, quer dizer, eu posso fazer isso, e eu vou fazer isso, e eu vou fazer isso tão bem quanto qualquer pessoa branca pode fazer, do meu corpo pode estar presente nesse lugar, sim, ao mesmo tempo que é um lugar de provocação também. Vocês não vão me tirar essa parada, meu. Sabe? Mesmo sabendo o risco que você corre. Já chegou a acontecer comigo mais de uma vez aqui em Perdizes de ser enquadrado pela polícia correndo. E, de novo, é uma estratégia existencial também, né? Eu acho que uma coisa que, assim, agora para fechar aqui, que é uma coisa que o individual de uma pessoa negra expressa muito o coletivo, como uma organização como o Peregum ou uma coalizão como a Coalizão Negra, de que a gente está o tempo inteiro exercitando a nossa resistência.
negociando os nossos lugares, a nossa presença, e disputando esses espaços. Então, até aqui nesse espaço, obrigado por ter aberto para poder falar essas coisas. E queria parabenizar, meu, que eu acho que isso é o tipo de conversa que deveria acontecer mais. As pessoas deveriam estar mais abertas, porque fica, às vezes isso parece que você está fazendo que é algum tipo de ofensa individual, pessoal, quando na verdade é um deslocamento que o campo tem que fazer, não é uma pessoa em particular. Aqui está falando de dinâmicas, lógico, são dinâmicas do campo que acabam favorecendo individualmente, aí sim, uma pessoa ou outra. E a minha percepção é, a pessoa que fica incomodada, geralmente é aquela pessoa que está sendo mais favorecida. Mas, cara, te agradecer e deixar aqui um espaço para você fazer o merchan final aí, falar do trampo que você está fazendo e alguma dica, o que você quiser compartilhar aí. Olha, o que a gente tem agora vai ter essa pesquisa do Peregum que a gente vai lançar ali na segunda, agora na segunda quinzena de julho. Então, é uma pesquisa bem interessante, eu acho que é isso, é uma pesquisa que emana do Peregum, né, do Peregum em parceria com a ActionAid, mas que é uma entrega para o nosso campo, para entender o quanto, assim, acho que tem elementos ali interessantes, tem descobertas interessantes que ajudam a entender como as pessoas estão lendo, como pessoas negras leem hoje o debate racial, como pessoas brancas leem o debate racial, e o quão relevante e fundamental a agenda segue sendo. Porque um dos grandes. A gente não pode embarcar de novo nesse risco de ficar esvaziando agendas conforme os ventos que sobram de mercado ou de outros interesses. Então, assim, não é que a gente não tem que olhar para a Amazônia, mas não é que para olhar para a Amazônia a gente precisa esvaziar a agenda racial, ou a agenda de gênero, ou a agenda LGBT. Eu não tenho agora nenhum merchan, nada que além disso, nada que a gente vai fazer fora o lançamento dessa pesquisa agora, mas basicamente é isso, né? Como que a gente fortalece esse debate. Mais uma vez, obrigado, Fábio. Obrigado, Márcio. Valeu, cara. Um abraço. Falou, né?